I know who you came here to see. If you a freak, then you come on. Inscreva-se no nosso canal do YouTube e ative o sininho das notificações e faça parte do melhor canal de futebol do YouTube. Que está em busca do seu segundo título mundial, hoje acabou passando pela equipe da Bélgica. E durante o jogo, Abel, você pediu alguns lances da marcação da equipe da França em cima da Bélgica, matando as jogadas. Então a gente começa com você mostrando estes lances, Abel. Alguns lances que nós reclamamos aqui no jogo do Brasil contra a Bélgica, né? Aí estão. Aí, ó, praticamente bem parecido. Olha lá. Foi ali mais ou menos onde o Lukaku pegou a bola contra o Brasil, né? E não sofreu a falta. E o que é mais importante, muitas dessas faltas táticas foram feitas muito mais pela Bélgica do que pela França. Os dois times se conheciam, Vanderlei? Se conheciam. Jogaram, o início do jogo foi muito igual, né? Aí o lado da Bélgica, ó. Os dois times voltando para marcar no seu campo com uma proposta de jogo de contragolpe, só que ele jogou diferentemente do Brasil, ele jogou com o Lukaku por fora e esse jogo ele jogou com o Lukaku por dentro, como centroavante, e colocou mais o De Bruyne mais por fora, fazendo mais uma chegada mais por fora, revezando. E me surpreendeu foi que o Fellaini que jogou mais pela esquerda do que pela direita, não jogou muito pela direita, ficou mais pela esquerda. Fizeram uma linha de 4, agora ficou claro que a proposta das duas equipes era contra-golpe, porque eles voltaram tudo para o seu campo e a jogada não seguia, parava sempre na primeira bola ou na segunda bola, parava a jogada. Eu continuo com você, Abel. Você acha que a França conhecia mais a Bélgica do que o Brasil? Por causa, principalmente, de matar a jogada dessa forma? Você sabe que você sai de Paris há 2 horas, você está no norte de Paris, tu está em Bruxelas, né? 2 horas e meia de carro. Então ali é muito colado, há um conhecimento maior tanto de uma equipe como de outra. Mas eu creio o seguinte, que o fator tempo hoje foi fundamental, né? Eu não gostei nada, né, das declarações após a vitória da Bélgica sobre o Brasil do treinador. O Roberto Martins. Hoje foi completamente diferente, né? A sorte, tomamos o gol de bola parada, mas foi assim que eles venceram o jogo contra o Brasil, né? Vou torcer para a Inglaterra amanhã e vou torcer para a Inglaterra na final. E te digo por quê. Porque vem com um trabalho de um treinador que trabalhou na base, que venceu na base, com uma equipe formada da cabeça dele. E aquilo que nós falamos aqui alguns dias, tanto eu como o Vanderlei, de que no Brasil se tem como parâmetro a seleção brasileira. Está tudo errado, não pode ser a seleção brasileira. O parâmetro para você começar alguma coisa tem que ser os clubes. E hoje você não tem um campeonato melhor do que o inglês, né? Mas sobre a França, Deschamps está 6 anos, né? Ele foi fazendo com tempo, testando, dando chance. O cara não foi bem, vai jogar de novo, vou te convocar o próximo jogo, tu vai jogar. Bom, não foi legal, 3, 4 jogos, agora vou trocar. Então ele fez ele remodelou completamente a seleção, é uma seleção jovem, com a mesma maneira de jogar, isso é fundamental. Zé, mas já perguntou, só Abel, quantos jogadores, você que comprou bem a seleção da Inglaterra, quantos jogadores dessa seleção da Inglaterra jogam na Inglaterra? Todos. Todos eles. Todos. Esse é o que a Abel está falando, isso é um dado significativo, porque nós não temos uma linha de conduta de futebol brasileiro dentro do Brasil. Ele vai chegar, sabe onde ele vai chegar? O que ele falou aqui há 2 programas. Os caras são muito novos, cara. É isso aí, pode ir, seguir. Não, isso é porque nós falamos isso aí. Então, se a Inglaterra tem, se a Alemanha criou, nós temos que criar uma linha de conduta nossa, nós temos que ter os jogadores sendo formados dentro das nossas características e uma coisa que é importante, sendo cobrado dentro do Brasil de uma maneira forte, por resultado, uma empatia entre jogadores com torcida, com imprensa, um conhecimento geral. Nós não temos uma filosofia implantada no Brasil como é o futebol brasileiro. Quem fala hoje, como é que funciona o futebol brasileiro hoje?
Zé Quem vai Ricardo. falar uma coisa nesse sentido? Eu deferi você por causa disso aí. Só para dizer quantos jogadores jogam realmente na Inglaterra, são todos. Aí você vai ver que o resultado vai aparecer. Zé Ricardo, como é que você viu a equipe da França? Só lembrando que a França, há 2 anos, acabou perdendo uma Eurocopa em casa para a seleção de Portugal. Um time, para chegar no seu máximo, ele tem que sofrer? Olha, eu vi um grande duelo tático hoje, uma grande partida, as duas equipes. Acho que a Bélgica começou ligeiramente melhor, até os 25, 30 minutos de jogo. Todo o jogo ficou muito igual. As duas equipes trabalhando muito em cima de estratégia de jogo, marcações, todas elas zonas, mas quando chegava num determinado setor do campo, até individualizando a marcação. Uma equipe que soube controlar bem o jogo no seu meio de campo, que eu acho que foi a França. Teve nos 3 jogadores, no meu modo de ver, principais hoje, o Pogba, o Kanté e o Matuidi, pelo lado esquerdo do campo. E a gente sabe que o Mbappé e Griezmann dão o ritmo do jogo ofensivamente. Mas acho que, principalmente no setor de meio de campo, a França dominou o jogo, controlou o jogo. E depois do gol, que acabou saindo muito parecido até com um gol que a gente tomou, na situação de um jogador puxar para frente, no nosso caso foi o Kompany, e acabou saindo o gol contra o Fernandinho, ali entrou um Titi. Acho que a França, depois do gol, apresentou, deu a bola mais para a equipe da Bélgica, teve seus contra-ataques, mas foi muito bem interrompido com faltas, principalmente pelo Dembélé da Bélgica, e conseguiu carregar o jogo da maneira favorável para ela. Mas acredito que a Bélgica fez um grande jogo também, tentou as substituições do Martinez, no meu modo de ver, foram substituições importantes. Se jogou o time mais à frente, principalmente a entrada do Mertens pela direita, onde acabou saindo muitos cruzamentos por ali. Numa deles, quase que o Fellaini faz o gol de cabeça, né? Todas que ele pega, ele cruza. Exatamente. Enfim, acho que a Aquela França bola que mereceu vai a no vitória. gol, o cara não pega não. É muito Perfeito. Pega não. Exatamente. Eu acho que a França mereceu a vitória, mas foi um grande jogo no que diz respeito à questão tática, ao duelo tático. Roger, qual foi o ponto-chave para a França estar nessa final? Eu vou muito na linha do que o Zé falou, né? Pogba, Matuidi, né? E principalmente o sistema de marcação da França trancando o lado do De Bruyne, e o Pogba muitas vezes quando o Fellaini entrava para dentro da área para ser acionado nessas bolas de cruzamento, depois quando entrou o Fernandes ele acompanhava junto, né? Para não gerar uma inferioridade no sistema defensivo e permitir que os zagueiros pudessem controlar. Quem disputa essa bola com o Fellaini que ele cabeceou foi o Pogba. Eu acho que para mim foi a grande chave da vitória francesa foi a capacidade de se defender bem, né? E assim como no jogo do Brasil agora contra os belgas, o gol de bola parada. Você falou bastante do gol de bola parada tomado pela seleção brasileira, né, atribuindo muitas vezes a falha ao sistema defensivo em função da marcação zona. Né, e hoje a gente viu a marcação individual encaixada dentro da área e acontecendo o mesmo problema. Né, um problema de primeiro pau que eu aprendi muito com o Vanderlei quando era auxiliar dele, né, de fazer o goleiro proteger aquela bola, né, que com a estatura e podendo alcançar a bola no ponto mais alto com as mãos, ele podia intervir se tivesse O Vanderlei tem falado isso e daqui a pouquinho a gente vai mostrar a marcação em cima do Kompany. Agora, antes, Vanderlei, eu tô vendo, Abel, você com essas garrafas de vinho para pagar a aposta pro Vanderlei? Não, rapaz, isso aqui foi uma homenagem que eu encontrei um dia fatídico, né, do ano passado, na perda do meu filho. Eu criei essa garrafa de vinho, não criei o vinho nem a garrafa, mas botei o rótulo, criei o rótulo. E ontem ele faria 20 anos. E todos os amigos dele estiveram na minha casa, todos com a camisa que nós fomos para o enterro, para a missa. E toda a família, todos os amigos dele têm esse vinho. E o Vanderlei tem que me homenagear aí com algumas garrafas pós-programa. E eu trouxe aqui uma para ele. Essa eu vou guardar. E você, como um bom português, também trouxe uma para você. Me perdoe, Roger, me perdoe, Zé Ricardo. Muito obrigado, Abel. Pode beber o vinho, mas aí você não joga fora a garrafa, tá? Isso é uma homenagem. Sabe que eu gosto de vinho. E que prestei a todos os amigos, né? Todo mundo, a família inteira tem em casa.
por aí. Agradeço realmente do fundo do coração, porque eu sei o tanto que significa para você. vou guardar. Realmente é um momento emocionante durante essa Copa do Mundo. A gente Guardar com carinho. perde no futebol, mas a gente ganha coisas bacanas, como a gente ganhou essa homenagem sua. E te falo mais, cara. Como eu estou ganhando aqui? Estou te sendo sincero. Que Conheço bom. bem o Zé, Roger nem tanto. Mas hoje eu te falo que eu já tinha como amigo, mas hoje tinha uma amizade muito mais estreita. Meu camarada aqui, ó. Que bom. Como é bom esse programa, cara. É porque ele está aqui sempre. E acaba o programa, a gente vai fazer resenha ali. Já fizemos antes, né, Roger? A gente tem que agora transmitir vamos essas fazer resenhas. Agora, Vanderlei, você falou com relação à marcação no primeiro pau. A gente separou algumas imagens da marcação em cima do Kompany. Vejam só o posicionamento do Pogba em cima do Kompany nas bolas paradas. E aí você fala sobre essa sua teoria do primeiro pau. Olha assim, só, olha como é que o Pogba acompanha o Kompany. Ele esquece tudo, ó. Olha lá. Por exemplo, eu não gosto dessa marcação. Se o Roger trabalhou comigo, sabe que eu não faço esse tipo de marcação homem a homem, a não ser num jogador só. Porque num jogador que seja talvez o cara que melhor cabeceia, eu boto sempre um nanico, né, o menorzinho na frente dele para atrapalhar e boto alguém acompanhando. Eu gosto de marcar zona. Porque eu entendo que se você levar o time como está ali agora naquele momento, aí se ele parar ali agora, e a seleção da Inglaterra faz isso muito bem, aquele trenzinho, se você parar aquilo ali, olha só quanto ele tem de campo para correr contra o seu gol. Então qualquer bola que bater em alguém ali, geralmente tem sempre um problema. Então eu não gosto dessa marcação, mas cada um trabalha de uma maneira. Eu acho que é uma marcação que não me convence. O que eu acho é o seguinte, cara, se fala muito hoje em dia, e o Roger trabalhou comigo, o treinador de goleiro lá do Grêmio me ligou, que é o Rogerão, nosso amigo, o Wagner também me ligou. De muitos anos para cá, eu comecei a entender o seguinte, que com a bola parada decidindo jogos, como tem decidido, nós tínhamos que criar algum antídoto para isso, tínhamos que criar alguma situação para isso aí. 157 gols marcados. Isso. 67 bolas paradas. Bola parada. Então, quase 50%. Então, Acho que a última Copa foi 40%. Então, olha só, se nós estamos trabalhando num futebol em que nós temos hoje tantas possibilidades de observação, hoje você observa tudo que você quer. Então tem percentual, você tem estatística, tem os analistas de desempenho, tem os assistentes, tem a opção de informação que você tem. Agora só tem um detalhe, o seguinte, nós temos que dar responsabilidade, esse é o ponto que eu trabalho. Quando você pega um goleiro, você tira ele da situação de conforto dele, que ele tem de ficar dentro do pau, e bota ele aonde 90% das bolas caem, ele vai ter uma atuação em cima de 90% de onde tem a possibilidade de sair o gol. Eu tenho que colocar esse cara, tirar da zona de conforto e colocar ali. Porque quando ele está aqui, Zé, dentro do pau, ele dá 3 passos para chegar na bola. Quando ele já está onde a bola cai 90%, ele só dá um passo para frente e tira a bola. E quantos gols nós estamos tomando? Isso é uma estatística que está claro que aconteceu, agora 50% dos gols acontecendo. Nós temos a obrigação de trabalhar dessa forma. Só que o goleiro não quer, ele sabe disso. É uma resistência muito grande, sabe por quê? Porque o goleiro quer que o zagueiro vá para lá, passando a responsabilidade para o zagueiro, mas se eu tenho a vantagem de chegar com as mãos, eu dou um passo para frente, eu vou chegar. Essa bola que a Bélgica fez o gol, que a França fez o gol hoje, vê se ele está no primeiro pau ali, vê a atuação dele dando um passo para frente, como é que ele vai atuar tranquilamente. O gol que nós tomamos da Suíça, o menino também estava dentro do pau. Isso não sou eu que estou falando, isso é a estatística que tem provado que as bolas paradas decidem. Entendeu? Aí esse cara falou assim, eu faço isso também nas faltas laterais, né? Adianto o goleiro, faço uma diagonal, corto a curva da bola, pé trocado eu corto a curva da bola, boto uma diagonal, o cara tem que bater muito bem, mas aí o cara é gênio. Eu só consegui até um hoje que fez um gol em mim, foi o menino do São Paulo, o Hernani. Botou na gaveta, sabe o que eu levantei do banco, Abel? Bateu palma. Bati palma pra ele, mas é só um que conseguiu fazer o gol. Então, cara, isso é estatística, você tem que trabalhar com ela. Hoje te permite trabalhar com ela. O Roger, parou a França essa jogada da Bélgica, principalmente com o Kompany, e aí teve a jogada contrária para a França. Como é que você viu? Então, eu vi... Porque vocês estão falando de marcação zona, mas alguma forma tinha de parar o Kompany. É que na minha visão, as marcações elas não são zonas individuais, elas são sempre mistas. Mista com predominância de individual ou mista com predominância de zona. Perfeito.
quem tem mais na zona é mista com predominância de zona, e quem tem mais individual, casado, né? E obviamente, depende muito do tipo de jogador que tu tem, né? Se eu tenho jogadores que têm bom tempo de bola, e conseguem atacar a bola num ponto mais alto, eu posso botar um bloqueador nesse cara muito mais alto, né? E às vezes quando a gente vê os comentários de alguns jogos que incomodam, né? Poxa, como é que tu botou um Nanico a marcar o melhor marcador? Não, ele não é o marcador dele. Ele é só o bloqueador dele. É para fazer ele perder o tempo da corrida com a batida do Rocha bloqueador. Uma coisa que é importante, só acrescentar, depois você segue. Cara, se eu estiver caminhando aqui, eu tivesse guarda de maquete aqui na minha frente, eu fiz isso. Esse fez isso aqui, perdeu o tempo de bola, cara. Acabou o problema. Então, os bloqueadores, que geralmente não são os mais altos, porque os mais altos são responsáveis pela bola de tempo, né, e eles são bons nisso, eles impedem que o jogador que está correndo na direção da bola perca o sincronismo da batida com quem está no escanteio, para que os que estão na zona possam atacar a bola no ponto mais alto. Né? Então, o que a gente viu hoje foi um confronto de dois estilos semelhantes de marcar. Marcação mista com predominância individual. Na marcação mista com predominância de individual, o VAR vai acabar com que quase que se extinga esse tipo de marcação, no meu ponto de vista, porque vai haver muitas penalidades. Máxima. Mas já não está... Ele não tem participado muito não, né? Acho que já chegou nas quartas, já foi... Eu achei... Mas continuaram acontecendo. Continuaram acontecendo ainda. Não, sim. E tem uma coisa importante, o seguinte. Afrouxaram um pouco. Isso é bom, vão acontecer mais gols. Vai proteger quem tem bom cabeceio e quem é... E tem uma coisa importante de marcação. Às vezes o cara pensa, eu vou marcar o cara. Não, só em você estar naquele lugar. A partir do momento que você coloca o goleiro ali, tá certo? Naquele espaço onde a bola vai cair 90%, só ele tá ali, o cara já muda a batida da bola. Já mudou a batida, já mudou a jogada do cara. Ô Zé, vamos ver o lance do gol. A gente fez o gráfico para que vocês possam analisar a movimentação e a cobrança do escanteio. A gente fez o gráfico. Aí está, ó. Um Titi, 1,91 de altura, ele antecipa e vê o posicionamento como está dizendo. 1,82. Um Titi 1,82, tá certo. O Varane que é 1,91. E o Courtois, como está dizendo o Vanderlei, ó. Onde estava o Courtois, ó? Vê onde é que a bola cai, ó. Hotel, se a produção agora parou, tá parado. No gol que o Brasil tomou, o segundo, tá exatamente o mesmo posicionamento da Bélgica. O Delaine, ele corta a bola e a bola vai no Lukaku e segue, porque não para na jogada. Ali, ó, você vê que o cara se antecipou a ele. Porque senão ele vai cortar também. Eu acho ali que teve dois pontos fundamentais. Primeiro que o Vertonghen parece que está ali com o Titi, ele deixa ele fugir. Ele foge ali dele. Exatamente. E o Fellaini demora um time de atacar esse primeiro pau. Ele é o responsável de tirar todas essas bolas. Contra o Brasil foi assim. Exatamente. E nesse próprio jogo. Quando ele tenta subir, o Titi não consegue enxergar. Se a marcação era encaixada, sim, o número 2 tem que acompanhar. Perfeito. Eu acho que assim, tanto a zona quanto a marcação individual, elas têm pontos positivos e negativos. Não, tu vê que, acho que a marcação... o cara puxou, ele puxou. Exatamente. Ele foi livre. O Zé, eu entendo, e tá correto. Ó o gol contra o Brasil. Mesmo posicionamento. A gente tem predominância zona, né? Agora, depois tu vê o gol que nós sofremos, o segundo gol. É batida exatamente ali, o Fellaini, ele corta a bola e ela vai direto no... Exatamente. Eu entendo, mas olha só, nós estamos falando de jogada de falha. Mas a jogada é treinada ali, você sabe que o cara vai entrar ali, o lance, Abel. Entra... Tá vendo? Tu vê? Foi quase idêntico ao mesmo local que ele sofreu o gol hoje. Aí nós escutamos depois, né? O cara falar que foi sorte, tomou gol de bola parada, assim. Mas aí também foi igual, cara. Mas eu não sei, olha, sabe qual vai ser o desafio legal? O desafio legal é amanhã, se tomara que dê França e Inglaterra. 11 gols, 8 de bola parada. 5 de cabeça. Aí, 5 de cabeça. Aí vai Ó, a gente tá colocando os dois gols, as duas jogadas, ó, gente. As duas jogadas, contra o Brasil e a jogada do gol da França hoje. A jogada cai em cima daquele primeiro cara que entrou de azulzinho agora. Ó, as duas jogadas, ó. O Fellaini ali antecipou. Pode chegar. Tá vendo? Eu não sei se essa bola poderia ser pega pelo goleiro, porque a batida é de pé fechado.
né? Não sei se o goleiro podia estar muito mais aberto do que aquele posicionamento de Vanderlei. Olha a Não, mas não é movimentação aberto, das ele tem duas que chegar defesas. para onde está o primeiro de vermelho lá. Passe em onde diagonal. Tá, aquele Passe ali, em tá diagonal. vendo lá? Tá chegando naquele que tá de vermelho ali. Tem um goleiro ali, tem um primeiro que é o Metzel, acho que é o cabeludinho do meio campo. É o Witzel. É Witzel, ele É, tem o que estar Witzel. naquele posicionamento ali que ele consegue chegar na bola. Ele não pode estar onde ele está. Por que nós estamos falando aqui o seguinte? Com tudo que marcado, que está treinado, marcação zona, marcação homem a homem, o gol sai. Então a única maneira que tem de você poder interceptar isso, diminuir o percentual, é você botar o goleiro ali para o goleiro poder atuar com as mãos. Isso é ponto. Isso é diminuir de tantos gols que você passa a tomar, você diminui assim, um número absurdo de gols que você toma ali. Hoje, com esse tanto de gols de bola parada, vocês fariam o que para diminuir? É o goleiro que passa a ser uma peça-chave dentro da pequena área? Eu vou te ser sincero, cara. Isso aí já está se tornando uma tônica que todos nós treinamos isso pra caramba. Véspera de jogo, acabou o negócio de 2 toques, cara. Tu fica ali, o cara faz uma rodinha e tal. Opa, agora, vambora, bola parada. Ofensivo ou defensivo. E você marca muitos como sofre muito, entendeu? E vou te ser sincero, dos motivos, apesar de eu gostar, né, eu assumo que eu gosto de 3 centrais, dos motivos pelo qual esse ano eu passei a usar 3 centrais tem muito a ver com isso. Porque foram 120 e tantos gols marcados, 94 sofridos. E desses, mais de 47% foram de bola parada. Eu falei, opa, peraí, tem alguma coisa aqui que não tá... Porra, tá ficando, né? E aqui no Brasil, você sabe como é que é. Não é virtude de você que fez o gol. É falha. O pau é nós que sofremos. 2 gols de bola parada. Segundo gol de bola parada. É um negócio assim. Mas não dá virtude ao cara que fez, que também treinou. Sincero, eu não vejo uma lógica, você fala assim, a melhor coisa é essa. Eu, por exemplo... Você não tem essa solução? Eu tenho 4 essa fórmula. 4 em linha e 3 atrapalhando. Né? E às vezes o Marlon, às vezes era ano passado o lateral direito, foi do Cruzeiro, esqueci o nome dele, cara. Como é que é? Lucas. Lucas é desse tamanho. Tá na Lucas, Vitória. não, professor, eu atrapalho. Entende? E deixava os caras mais altos na zona, como ele colocou. Mas não há significância, Abel. Os estudos comprovam que não tem diferença significativa da encaixada para a zona. Toma o mesmo número. Tá bom. Toma o mesmo número. Eu proponho assim, tá certo? Eu tenho essa estatística, trabalhei muito com ele. Quem trabalhou comigo sabe que eu trabalho com esse dado do goleiro. O Marcão trabalhou comigo. Tentei mandar bater uns escanteios bem fortes, fechado, não, contra os teus times. Porque eu sei que teu goleiro não joga adiantado. Então é o seguinte, vamos estudar. Nós podemos fazer uma diferença para o mundo, porque todo mundo toma gol aqui. Eu já conversei com o Marcão, conversei com o Rogério, conversei com o Dida. Dida trabalhou comigo lá assim. Todos que eu trabalho, eu falo o seguinte, ó, eu preciso que vocês atuem com o risco aqui. A atuação de vocês aqui vai ser muito importante para nós inibirmos essa possibilidade do meu zagueiro estar. Eu também marco igual a você. Eu marco zona de 4 e boto 3, marcando homem a homem e vem marcando até o final. Mas eu adianto o goleiro com percentual. Se é pé trocado, se é pé da bola, a tendência da bola é viajar. Sim. Então o goleiro já não fica no primeiro pau. O goleiro vem para próximo da entrada da área aqui, fica na entrada da área aqui, aberto. Se a bola é fechada, eu coloco o goleiro lá. Se ela passar no segundo pau, bate palma pro cara. Mas eu trabalho com um percentual que existe de estatística. Então, vamos analisar assim, os gols que saem. Eu estou dizendo que eu ganhei um campeonato com um cara que melhor bate falta, que eu vi bater falta no futebol brasileiro, chama Jorge Wagner. Que jogou jogou no Inter. Jogou com você, não jogou? Jogou comigo. Esse cara bota a bola onde ele quer. Era o Muricy, que tinha uma jogada no São Paulo fortíssima de bola parada com o Jorge Wagner, Muricy técnico do São Paulo, e eu peguei o Marcão, fui pro Marcão com o treinador de goleiro, pegamos as faltas do São Paulo e trabalhamos toda onde o Jorge Wagner ia e o Marcão estava onde aquele percentual ia. Nós pegamos todas as bolas ali, o Marcão adiantado, onde a bola ia, nós pegamos. Então, isso é um dado que nós temos para nós trabalharmos, porque eu entendo assim, cara, nós vamos marcar, vamos treinar, que a gente treina pra caramba. A gente faz isso aqui, se não o goleiro não atuar, nós vamos tomar gol e vamos fazer gol. Nós vamos tomar e vamos fazer gol. Não, eu não sabia esse dado, foi legal o que ele falou, Wagner. Percentual é igual, zona ou marcação de bloqueio. Eu vejo um problema, não sei se eu estou certo, mas quero dividir com vocês. Né? Porque assim, os goleiros cresceram e continuaram dentro do gol. Né? E para mim, na minha opinião, isso tem muito a ver com a formação.
Se você pegar um jogo de escolinha, hoje já estão começando a adaptar melhor os tamanhos de campos e principalmente os tamanhos dos gols. Né? Os goleiros na escolinha eles vão crescer, vão atingir 1,90 m, mas com 12 anos eles têm 1,50 m de altura. O gol é regular. Sabe? Como é que na escolinha costuma-se orientar o menino que está chutando contra um goleiro pequeno dentro de uma goleira enorme? Aquele lá goleiro é gigante, o tamanho desse estúdio, Sim. perto do menino. Chuta no alto que ele não pega. É o que mais se ouve. Chuta no alto que ele não pega. À medida que criou um trauma nesse menino na formação, Não, sabe não quando ele sai, vai sair do gol, Gabriel? Não sai, cara. Não sai. Mas tem coisas interessantes. Por exemplo, chama tudo transferência de responsabilidade. Antigamente, Roger, era obrigado a não deixar o cara cruzar. A bola não ir para você. Nós éramos obrigados. Qual era a nossa função? É verdade. Não deixar o cara. Diminuir. O que os caras fazem hoje lá? O cara chega lá do campo, dá distância, o cara mete. Não é problema meu, é problema do zagueiro. Aí tu fala, mas o zagueiro tomou o gol. Mas peraí, por que você deixou cruzar? Tá certo? Porque hoje Tem balança transferência, muito pro lado da bola. transferência de responsabilidade. Eu Entendeu? vejo uma consequência desses cruzamentos, é porque hoje as equipes jogam bloqueando muito o setor central do campo. Estão empurrando Balança realmente muito. para o lado do campo. E aí acaba gerando uma quantidade enorme de cruzamento. Hoje a gente teve a Bélgica aí no final do jogo, principalmente, com uma Eu quantidade sei, enorme de mas eu estou dizendo o seguinte, mas ninguém diminui espaço. Hoje o cara chega do lado do campo, ninguém se aproxima rápido para tirar o preocupado em espaço. fechar Deixa primeiro o cara jogar a bola para a área a cobertura dos entendeu? zagueiros para depois sair. Aí quando sai lá, já que sai os cruzamentos. Nós temos alguns números do jogo de hoje e os números nem sempre dizem o que foi o jogo. Mas eu queria que vocês ajudassem a gente a entender os números do jogo de hoje e os números também do jogo da Bélgica contra a seleção brasileira. Veja só a situação do jogo de hoje, quando a França acabou vencendo. Contra o Brasil, foi 43% de posse de bola, contra a França foi mais 60%. Foram 7 desarmes contra o Brasil, 15 desarmes contra a França, 8 finalizações contra o Brasil e 9 finalizações contra a França. Eu queria que vocês ajudassem a gente a entender o jogo de hoje, esses números da Bélgica. Eu acho que esse número diz muito pelo posicionamento que ele, felizmente, né, foi feliz no que ele usou, né, do falso 9 No jogo contra o Brasil. Contra o Brasil. Então ele deu o jogo, não se preocupou. E hoje Deu o contra-gol. está provado que não é quem tem mais posse de bola. Isso acabou, isso já foi. Então, mas ele foi feliz, ele venceu o jogo. Né? Para mim, faltou sorte para nós. Ele teve felicidade naquela bola parada, essa série de coisas, que ele disse que faltou para a Bélgica hoje. Mas ele, 43%, para hoje 60%, contra uma equipe que tem um coletivo também muito forte. Mas a Bela disse no jogo como o passado, Zé ele disse falou, no que é campeonato muito passado, bom. no jogo passado que ele nunca tinha perdido taticamente para ninguém, perdeu hoje. Nunca perdeu uma decisão tática, né? É o que ele falou, né? Depois do jogo do Brasil. E em cima de declaração, Zé, hoje o Courtois, depois do jogo, disse que ele estava chateado, lógico, por não chegar à final, mas mais chateado porque ele perdeu para um time inferior ao time dele. Ou seja, ele disse que a França joga menos do que a Bélgica. Como é que você vê essa declaração do goleiro? Eu escutei ele falando, realmente a equipe que vence o Brasil numa quarta de final do jeito que venceu, né? Fazendo um bom duelo, taticamente conseguindo sobrepor o Brasil, vamos dizer assim, e chegar com a moral que chegou contra a França, perder uma semifinal, eu imagino qual seja a frustração dele. Todos nós esperávamos o Brasil chegando forte na final e a gente tinha, a seleção estava com futebol para fazer isso, mas infelizmente, como a gente tem comentado aqui na mesa, o futebol hoje está muito disputado e em alguns lances, principalmente depois do primeiro gol que o Brasil tomou, que foi um lance que tirou um pouquinho a concentração do Brasil, o Brasil cedeu alguns espaços e um desses espaços, a nossa vigilância defensiva lá não atuou, foram essas faltas que hoje ambas as equipes cometeram, a gente acabou tomando o segundo gol e no nível que se joga hoje, numa Copa do Mundo, é muito difícil tirar uma diferença de 2 gols. A gente até tentou, diminuiu, finalizamos bastante, mas infelizmente não deu. 1 minuto. A felicidade que eles tiveram contra o Brasil nos 30 minutos, eles não tiveram hoje. Perfeito. Foram superiores. Né? Mas o próprio goleiro, isso aí que esse sentimento teu é o meu, é o dele, é dele, é do Theo, é de todo brasileiro, de que nós tínhamos equipe, principalmente pela campanha, desde que o Tite pegou, não tinha perdido nenhum jogo oficial, que nós chegaríamos. Né? Perfeito.
Ele mesmo disse que a Bélgica ganhou na soberba dos brasileiros. Ele falou isso depois E do jogo. agora ele está dizendo que o time dele perdeu para o time que ele é superior. Não dá para entender, cara. Esse contraste de opinião, cara, de 3 dias depois. Ou tu é ou tu não é, cara. Não tem. Acontece o seguinte, assim, por exemplo, eles têm o Hazard, que é muito bom jogador. O De Bruyne é muito bom jogador. Então, se você comparar disso aí, eles vão ter que os dois jogadores realmente são jogadores diferenciados, né? Do outro lado, só que aí você faz o seguinte, uma equipe, você pode ter o melhor jogador do mundo, tá certo? Mas se você não jogar como equipe, você não ganha. Você tem que jogar como equipe. Concordo. Então, esse melhor jogador do mundo tem que estar inserido dentro do contexto de uma equipe para você poder ele aflorar todo o talento que ele tem e colocar à disposição da equipe. Quando você não tem isso, esquece que a equipe que não tem o talentoso vai ganhar como equipe. E a França tem uma equipe coesa, mesmo o centroavante lá, o Giroud, que não é um jogador que não está jogando nada, mas ele tem a consciência da equipe, ele se doa pela equipe mal tecnicamente. Então a França tem uma equipe equilibrada. A equipe joga como equipe. A Bélgica também tem uma equipe equilibrada. Mas eu vejo a França muito mais equipe do que a Bélgica, entendeu? A nível de zaga, zagueiro. Concorda, Roger? Você, Zé. Porque eu, esse cara aqui tá toda hora aqui, fala pra caramba. Olha aqui, ó. Os caras vão lá no meu canal, estão reclamando que eu falo muito. Em número e grau com o que você falou. A família também fala. Ele e ele. Nós trabalhamos para isso, para ter um coletivo forte. Para 2 ou 3, cada jogo vai sobressair. Mas eu acho, do meu modo de pensar, eu não posso dizer que a Bélgica, além dos bons jogadores, tem um coletivo mais forte. Por quê? Para mim é simples. Se eu, durante toda a eliminatória, durante 2 anos de trabalho, eu usei o Roger nessa posição e no jogo que ele venceu com felicidade, ele botou o cara para falso 9, botou o outro para ponta direita. Porra, esse time não pode ter mais coletivo que o time da França. Por isso que a França ganhou. Ele por acaso foi, ele fez uma maluquice e deu certo. O que você pensa, Roger? Porra. Não, o que eu vejo, o que eu tenho observado bastante da Copa, está sendo uma disputa muito interessante do meu ponto de vista. A disputa dos tripés de meio campo. E, para mim, na minha opinião, são eles que estão sustentando, em muito, as vitórias dos times. Hoje, para mim, o que sustentou a vitória da França foi o tripé, a eficiência do tripé, o Kanté e o Pogba. Como o Brasil, historicamente, pela sua tradição, ele vai ter que sempre propor jogo e para furar as defesas, muitas vezes fechadas em função do Brasil, o Brasil optou por um tripé de meio campo com um jogador forte de marcação, que é o Paulinho, e o Coutinho, com um jogador mais habilidoso que conduz e dribla muito bem a bola. E esses tripés de meio campo, que na Bélgica, no jogo contra a Bélgica, funcionou muito bem contra a gente, permitiu que a Bélgica, assim como a França hoje, pudesse ficar com 3 jogadores frescos, à frente da linha da bola, muitas vezes, para conseguir puxar os contra-ataques, que foram mortais contra o Brasil, que não foram interrompidos por as faltas táticas, que tu bem mencionou no começo do programa. Então, eu também não posso atribuir que a gente não tem um jogo coletivo maior ou menor que os outros, porque a gente mostrou isso e a gente chegou muito afinado na Copa do Mundo. Agora, pegando esse gancho de jogo coletivo, de meio de campo, é um time jovem, né? Nós temos a Inglaterra, que é um time jovem, temos a França, que é um time jovem, aí você já tem a Bélgica, que é jovem, mas já está um pouquinho mais rodada, e a Croácia não. Essa juventude na Copa, começo com você de novo, essa juventude na Copa, não significa muita coisa, não? Num torneio como a Copa do Mundo de 30 dias e que tu tem, muitas vezes, 4 ou 5 dias de diferença de um jogo para outro, eu não vejo ele como o diferencial para que alguém tenha menos força para chegar em função da média de idade. Claro que a juventude, o frescor da juventude te dá uma intensidade muito grande, mas a experiência te corta talhos, te corta caminho e, por vezes, a inexperiência do jogador jovem, que se desgasta muito, por vezes correndo errado, compensa o jogador mais experiente com a sua cortar o caminho, e economizar energia para os momentos certos do jogo. O que eu vejo que não foi determinante para isso. O que foi determinante é um jogo de exceção em alguns momentos. O jogo contra o Brasil e a Bélgica, se o nosso jogo encaixa nos primeiros 30 minutos, como a gente teve a posse inteira no segundo tempo, o jogo poderia ter sido
Seria, com certeza. 4-2 ou 5-2. Né? Mas um gol de bola parada que a gente sabe que é perigoso, fez a Bélgica se retrair e começar a jogar num jogo que eles queriam jogar desde o começo do jogo. Vanderlei, são times com média de idade abaixo de 26 anos, tanto a França como também a Inglaterra. Isso não predomina porque na Copa do Mundo de 70 nós tínhamos a faixa etária de 29, 30 anos e foi a Copa do Mundo com melhor performance física dentro de uma Copa do Mundo. Foi a Copa do Mundo de 70, foi onde o Brasil inovou na preparação física com o Chirol, com o Parreira, que bateu com a gente aqui. Fez um trabalho fantástico. Isso aí não é um diferencial, não. Eu não vejo isso aí como diferencial. Eu vejo diferencial o seguinte, as equipes, a França está há 6 anos, o Abel falou, nós estávamos começando lá antes de vir para cá, a gente estava falando, está há 6 anos com o mesmo técnico, então ele implementou 3 laterais direitos, mas ele achou um. E botou o cara para jogar, esse aqui não serve, o Roger não serve, o Vanderlei não serve, mas encontrei o cara. E a base está mantida. Aí eu preciso encontrar um lateral esquerdo, ele foi o quê? Catando o lateral esquerdo. A base está montada, a estrutura está montada, então eu preciso achar um cara para completar o Pogba e o Kanté. Aí achou quem? O Kanté. Entendeu? O Kanté é titular há quanto tempo? Pouco tempo. 2, 3 anos? Na seleção da França, 2, 3 anos. Então você vê. Assim que ele assumiu mesmo, da Euro pra cá. Pogba como outro. Na Copa do Mundo aqui, não. Então, que ele achou o Kanté. Aí achou um cara para encaixar dentro das características do Kanté. Botou um cara de velocidade pro lado, que já é a característica dele. Matuidi jogava por dentro. Matuidi jogava por dentro, voltou por fora. Campo, então você vai encaixando. Eu acho que para mim é o seguinte, é uma situação de 2 ou 1. Quando você fala tripé, você tem 1 e 2. Essa para mim é a grande diferença. 1 ou 2 muda bastante. Quando você tem 2, esses 2 tem que ter uma ocupação de espaço muito mais rápido em diagonal do que quando você tem 1. Quando você tem 1, o cara fica por trás e os 2 saem praticamente em linha para jogar. 2 aqui, nós temos jogadores que não se encaixam nesses 2. Vou falar por quê. O Casemiro não encaixa em 2, meu ponto de vista. Casemiro jogando com 2 por trás. Porque ele não tem a característica de ocupação de espaço, de rapidez, para um lado e para o outro, para ocupar. Ele não tem. Não, o Casemiro com 2 na frente dele. Não, Lado a lado. Lado a lado. Um lado dele. Lado a lado. E o Paulinho também não tem, porque não tem essa característica tática. Para ter 2 aqui, você tem que ter uma inteligência tática muito boa e ocupação de espaço. Aí você fala assim, o Casemiro não tem ninguém no mundo do futebol jogando hoje quando joga com 1 e 2 na frente. Ninguém joga igual o Casemiro ali. Por quê? O Casemiro seria o 1. O 1, porque o Casemiro joga com o Modric e com o Toni Kroos e ele por trás aqui. Ele preenche os espaços. O Modric sai, onde é que ele vai? Ocupa espaço. O Toni Kroos sai, onde é que ele vai? Ocupa espaço. Com 2, muda a dinâmica. E quem melhor faz isso hoje, a Croácia joga com 2, o Modric e o Rakitic. Joga com os 2. Mas não são iguais o Kanté e o Pogba, porque o Kanté e o Pogba são rápidos e quando eles saem para o jogo, a velocidade deles é muito forte, entendeu? Essa, para mim, é a grande diferença da França jogando hoje. Os mais jovens, Abel, eles estão com um mental mais forte, porque são jogos eliminatórios e a gente tem aí times jovens. Isso é o que eu chamo a atenção. Também, aí eu penso igualzinho, Roger. Igualzinho a ele. Isso aí, o cara mais experiente. O Japão perdeu um jogo com o jogador mais experiente batendo escanteio na área que não precisava, cara. Né? É só sentar. Mas quem vai bater aquele escanteio na área, cara? Bate curto, Tinha um japinha do lado dele, toca ali curto, o cara volta nele, acabou o jogo. E o Mbappé hoje segurou a bola no finalzinho. Porra, até uma jogada que a lateral do ele foi levando a bola para dentro da área e deu uma chute para dentro da área. É isso aí. Pô, e tem 20 anos, 19 anos, né? 19. Então não é. Eu te falo porque eu, na minha carreira, quando atingi o auge da minha carreira, do meu lado técnico, físico, estava com 29 anos. A gente está vendo aí, você pode conversar com a gente usando a hashtag debate final. Zé, eu estou ouvindo muito, principalmente aqui no Brasil, dizendo o seguinte, que jogador de futebol agora, ele tem que correr 12, 13 quilômetros por jogo e tem que ser forte, tem que ser alto. É isso mesmo? Não, eu acho que na questão do volume de distância percorrida, eu acho que essa é a média realmente. 8 para jogadores que jogam, de repente, mais atrás, 8, 9, mas o pessoal que joga do meio, os laterais, chegam a essa quilometragem. O que tem que mudar são a velocidade, a quantidade de sprint, é cada vez o deslocamento mais rápido, a intensidade do jogo.
20 metros. Sem dúvida, isso é uma tendência. E tem que ser forte, alto, para se dar bem no futebol hoje? Eu acho importante a gente até bater esse é um assunto importante, porque tem sido batido bastante. Eu acho que o Brasil precisa de uma adaptação. Logicamente que a gente não pode abrir mão dos nossos atletas, da característica dos nossos atletas, mas a Copa do Mundo e as principais ligas têm mostrado que pelo menos o tamanho, a compleição física tem feito muita diferença, principalmente porque o número de gols de bola parada tem aumentado bastante. Mas eu acho que a gente não pode, em hipótese nenhuma, fugir das nossas características, das nossas raízes, porque O que ele fez? realmente parece uma característica de um futebol, mas também não é nada que exatamente. E dá para fazer uma Sem dúvida. comparação com o Neymar nessas jogadas aí do Mbappé? O Neymar criticado aqui, o Mbappé fazendo isso no final do jogo. Dá para ter algum Mas se o critério Neymar fizesse isso ao término do jogo e nós gastamos o jogo, a gente tá batendo palma para ele. Ele não tá pendurado. Ele tá querendo que o jogo acabe. Ele foi muito bem, cara. O Roger, precisa ser forte e alto para jogar futebol aqui no Brasil? Então, assim, para mim o talento ele decidiu, decide Vai e continuar vai continuar decidindo eternamente. Porém, é fato, né? Os gols de bola parada estão aumentando porque a estatura dos jogadores também está aumentando. Agora, eu acredito que tu precisa ter entre 6 a 7 jogadores com boa estatura para tu conseguir controlar um jogo aéreo forte do adversário. Mas os jogadores do refinamento técnico, da habilidade, dificilmente tu vai conseguir encontrar jogadores muito altos e que tenham a agilidade do Neymar que tem para conduzir, driblar a bola, passar pela bola com o adversário. Isso é incoerente. Tu ser um jogador alto e forte, né, tu vai ter vantagem na bola aérea, talvez seja potente, tenha a velocidade que é uma P, né, mas dificilmente tu vai ter a plasticidade do nosso drible. Então, em algumas posições, tu vai precisar de jogadores, né, com mais potência, com mais estatura, mas as que decidem, né, muitas vezes pela habilidade... Que é a espinha. A espinha tem que ser... O corredor, bota a experiência no corredor... Em cima do que você está falando e pro Vanderlei comentar, a gente tem uma jogada com um gráfico da categoria da qualidade do Mbappé. Em cima desse assunto mesmo. Mas eu queria comentar uma coisa Olha que você falou aqui, que era importante. Presta, nós estamos falando aqui que nós aqui no Brasil temos que aprender muito lá fora, né? Muitas coisas, e cabe uma Copa do Mundo, aí aumenta mais ainda a situação. Presta atenção, nós trabalhamos com um volume aqui hoje, qualquer equipe trabalha com um volume de 13 a 14 quilômetros por jogo. Você vai correr 13 a 14 quilômetros é o que você vai correr por jogo. Um atleta hoje mantém essa velocidade. O que nós estamos falando é o seguinte, quantos trabalhos de intensidade você faz no jogo? Um trabalho de intensidade tem que ter de 48 ações de intensas, de 20 metros para cima num jogo 50. Quantos atletas teus correm 14 quilômetros e tem quantas ações de intensidade no jogo? Aí que está o segredo. Exato. Nós sabemos, nós temos volume, 14, 15 quilômetros. E intenso, quanto trabalho de intensidade? Nós temos 50, nós estamos num nível excelente. Nós temos 6 jogadores, 7 jogadores que trabalham acima de 50 ações de intensidade de 20 metros dentro do jogo. Nós estamos com uma preparação física interessante. O contribuinte está falando, Vanderlei, eu gosto muito de analisar os números do jogo físico, né? Para conseguir entender um pouco o ponto de vista físico do jogo. A gente fala bastante do volume, hoje 10, 11, 12, depende da posição. O que a gente está batendo muito é na questão da intensidade, né? Os sprints em alta intensidade, que a gente costuma atribuir no futebol acima de 18 km por hora e para ir em diante. Analisando os nossos jogos até esse momento da temporada, que foram 35 ou 36, naqueles jogos que a gente teve entre 6... Acima de 6 atletas, acima de 1.000 metros de intensidade no jogo do volume total, o jogo foi controlado. O time fez um grande jogo. Esse é o grande segredo. Invariavelmente se venceu. É o grande segredo. Invariavelmente se venceu. E o pessoal fica discutindo com a gente umas coisas que nós dominamos isso aqui com propriedade. Nós temos um fisiologista hoje que trabalha junto com a gente, passando no treinamento, que tipo de treinamento nós estamos dando, que volume que o atleta está trabalhando, que intensidade que ele está trabalhando. Se você está trabalhando exageradamente próximo do jogo, já entra um maluco correndo no campo. A média do grupo já está a 4 quilômetros. Aí tu fala, porra, menos de 48 horas eu tenho jogo.
Sabe, os dados... Daí pergunta, tá, não, mas por que não corre todo jogo, então, se não tem 6 ou 7 jogadores que fazem isso? Porque Nosso não aguenta. calendário, gente, não aguenta. A gente tem vocês estão falando Desculpa, de mas já que qualidade. você pediu, eu quero a opinião sua e do Zé, do Abel, do Roger, dos lances do Mbappé. A qualidade do Mbappé, esse garoto de 19 anos disputando a primeira Copa do Mundo dele e ele mostrando a qualidade. Então a gente vai ver desde o início do lance a qualidade do Mbappé, ele toca de calcanhar e depois ele vai lá na frente para conferir. Ou seja, a qualidade também está acima desse negócio de ser forte, ser alto e tudo. Apesar que ele é um jogador alto. Olha a jogada aí do Mbappé. Futebol vai decidir, como o Roger falou aqui, o Abel já falou, nós já falamos, vai decidir sempre na qualidade, não adianta. Você vai ver, treinou, aí o cara dá um drible totalmente diferente, pega a bola, faz um gol totalmente diferente. Se a produção puder pegar o início do jogo, pontapé inicial... A gente tem, inclusive, com aquela câmera de trás, e é um momento que eu adoro, que eu fico fantástico, eu fico só observando você. A gente está vendo aí a conclusão, ó, ele tocando de calcanhar essa jogada. Isso aí. Por isso que é fenômeno. Porque isso aí não é normal, não. Isso aí que ele fez, ele está completo, ele nem olhou pro Giroud. Não sabe. Então, isso aí pode acender uma velhinha, Ave Maria, Pai Nosso, isso é fenômeno. E por quê? É a segunda jogada fenomenal que ele faz. É isso aí. Porque o gol contra a Argentina também é surreal. Eu costumo A chamar maneira que ele já deu toque fenômeno. na bola, driblando os caras e fazendo gol. Bem colocado, Esse cara é brincadeira. É bem colocado, brincadeira. é bem Olha aí, colocado. Ele não tá nem olhando pro cara, mesmo. Bem colocado. Que isso? Isso é um crime cair no pé do Giroud, isso aí, essa bola. Porra, Caiu o quê? caiu no pé dele do Giroud. Porra, tem que dar gol isso aí. Cara, tá louco, cara. Tá louco. Incrível, incrível. Isso aí tem que parar. Para tudo, bate palma, acaba o jogo. Olha lá. Ele está fazendo a diferença? Tá claro. Ele está fazendo a diferença na Copa? Sem dúvida. Claro. Tá ajudando demais. E vai jogar mais pressão em cima do Neymar, na volta do Neymar. Ele é francês, joga no Paris Saint-Germain. Filho, E se tiver o título francês? né? Agora Tomara que eles A pressão- saem bem lá, porque a pressão o PSG em cima tá do fazendo Neymar um investimento é muito grande. A pressão em cima do Neymar, muito grande. não é o Mbappé que buscou a pressão em cima do Neymar. Quem buscou a própria pressão em cima do Neymar foi o próprio Neymar. Ele criou toda essa atmosfera para ele agora ter que jogar cada dia, matar um leão e correr de 2, cara. Vai ter que matar um leão por dia e correr de mais 2. Hã? O Zé Ricardo pediu, então, o início do jogo. O início